Os tigres tâmeis, conhecidos como LTTE, foram um dos grupos insurgentes mais organizados do mundo, lutando por um estado independente para a minoria tâmil no Sri Lanka. Seu auge de poder, estratégias de confronto e eventual queda são temas complexos, marcados por táticas inovadoras e uma guerra assimétrica contra o governo singalês. Neste vídeo, vamos explicar toda essa história. Este vídeo será um pouco diferente porque vou me aprofundar mais nos registros históricos, então não esqueça de deixar o like. Não tem como falar do Sri Lanka e não falar das táticas dos tigres, mas como os tigres atingiram o auge do seu poder. Estrutura militar. O Tigres tinha 30.000 combatentes em seu auge, com infantaria, artilharia e unidades navais, Sea Tigers, e aéreas, Air Tigers, pequenos aviões para operações especiais, unidades especiais, como os Black Tigers, comandos de elite, e Charles Anthony Brigade, unidade de combate de elite. Guarde este nome porque ele será importante mais tarde. Táticas inovadoras. Os tigres foram pioneiros no uso sistemático de operações de alto risco. Essas táticas foram estudadas por grupos extremistas ao redor do mundo. Os Sea Tigers afundaram navios da marinha singalesa e controlavam rotas de contrabando de armas. Uso de mulheres combatentes. Unidades femininas como as Birds of Freedom eram temidas por sua eficácia em combate. Controle territorial. Kilinochte Norte era o quartel-general dos Tigres, com hospitais, escolas e até uma emissora de rádio, Voice of Tigers. Os tribunais do LTTE julgavam casos sob leis tâmeis. Era praticamente um estado dentro do estado. Financiamento e apoio internacional. A diáspora tâmil arrecadava 200 a 300 milhões de dólares americanos por ano via doações e pressão. Existia tráfico de armas e relações com estados. Treinamento no Líbano, com a OLP, e suporte logístico de países ocidentais até ser classificado como organização proibida em 2001. Os ataques mais devastadores dos tigres. Os tigres foram responsáveis por algumas das operações mais impactantes da história moderna, combinando táticas urbanas e guerra convencional. O ataque ao Banco Central de Colombo. O alvo foi a sede do Banco Central do Sri Lanka, símbolo econômico do governo. Um veículo com explosivos foi detonado por um operador do Black Tigers. 91 pessoas perderam a vida e 1.400 ficaram feridas. Prejuízo de 140 milhões de dólares. Esse ataque mostrou que o LTTE poderia atingir o coração do poder singalês. Ataque ao Templo do Dente de Buda, 25 de janeiro de 1998. Este é o símbolo máximo do budismo singalês. Um veículo com explosivos foi detonado perto do templo durante uma cerimônia. 16 pessoas perderam a vida e 25 ficaram feridas, incluindo monges. O ataque foi visto como uma declaração de confronto à identidade singalesa, aumentando o ódio étnico. Antes de falar da queda dos tigres, precisamos falar do culto político. Velu Pillai não era um líder religioso que, através da religião, convencia as pessoas a participarem de operações. Só que a dinâmica psicológica interna do grupo tinha muitos elementos de culto: devoção absoluta ao líder, disciplina rígida, doutrinação emocional, glorificação do sacrifício pelo movimento, controle informacional, separação familiar e identidade coletiva forte. Por isso, vários historiadores consideram os tigres uma mistura de guerrilha, culto e exército paralelo. Velu Pillai não era carismático no sentido palestrante ou motivador. O carisma dele provavelmente vinha da forma como ele se comportava. Ele falava pouco. Essa aura silenciosa criava mito. Ele se apresentava como o único que luta pelos tâmeis quando o mundo nos abandonou. Esse discurso cria devoção. Ele vivia a mesma vida que os soldados, nada de palácio, nada de luxo. Ele almoçava com eles, treinava com eles, vivia escondido com eles. Isso gera carisma moral,
muito mais poderoso do que carisma teatral. Entre 1983 e 1995, os tigres conquistaram cidades inteiras, enfrentaram exércitos, marinha, helicópteros. Isso alimentou ainda mais o movimento. Esse modelo de liderança se assemelha a líderes de culto que só permanecem invictos até um revés. Os Black Tigers, estrutura de culto. Agora eu preciso tomar cuidado com as palavras aqui na plataforma. Infelizmente, os Black Tigers tinham rituais de despedida, gravação de vídeos, entrega de cápsula de cianeto, preparação mental prolongada, promessa de honra e eternidade e narrativa de sacrifício pelo povo. Alguns desses pontos são parecidos com elementos que grupos extremistas utilizam em operações. Porém, com os Black Tigers era mais parecido com um sistema de culto, obediência e identidade coletiva absoluta. O soldado se sacrificava por Velu Pillai, pelo grupo, pela família do LTTE e pela promessa de eternidade como herói. É uma mistura de nacionalismo extremo, culto ao líder e dever militar. Existem sim alguns elementos religiosos, mas no geral a motivação não era religiosa. Geralmente em grupos extremistas a motivação é religiosa e existe uma busca por salvação. Velu Pillai buscava a independência territorial, mas a arquitetura psicológica é parecida. Se você se sacrificar, você salva nosso povo. É a mesma lógica emocional de cultos destrutivos. Culto à personalidade. Velu Pillai era tratado quase como uma divindade dentro do movimento. Os combatentes carregavam cápsulas de cianeto no pescoço e juravam perecer antes de serem capturados, não apenas pela causa, mas por lealdade pessoal a ele. A Queda dos Tigres, 2006 a 2009. Em 2004, os Tigres sofreram o golpe mais inesperado e devastador em toda a sua história. O comandante Karuna, líder do leste e braço direito de Velu Pillai, rompeu com o movimento e entregou ao governo rotas, códigos, posições e nomes de comandantes. O exército singalês recuperou o leste do país, incluindo Batticaloa. Houve um cerco ao norte, Wani, cortando suprimentos do LTTE. A destruição da marinha rebelde Sea Tigers. O governo do Sri Lanka recebeu tecnologia de vários países como a Índia. Se você não sabe por que a Índia resolveu ajudar o Sri Lanka, recomendo que assista o primeiro vídeo. Quando os Sea Tigers começaram a cair, o LTTE perdeu o oxigênio. Sem mar, não havia como continuar a guerra. Os últimos meses, um labirinto de horrores. Os últimos meses viraram um labirinto de horrores. O governo bombardeava áreas designadas como zonas seguras. Os tigres, por sua vez, impediam civis de fugir, temendo perder sua proteção humana. No fim, ninguém estava seguro. Isso lembra muito as táticas de grupos extremistas. Estimativas são entre 40 mil e 100 mil civis tâmeis que perderam a vida nesse período final. Quando os comandantes começaram a falar em negociações na mídia, era claro, o mito da invencibilidade tâmil tinha acabado. O fim de Velu Pillai. Velu Pillai tentou fugir pelo pântano de Nandikadal, acompanhado por um pequeno grupo de guarda-costas. Ele carregava dinheiro, ouro e identidades falsas. Mas o exército já havia fechado o cerco. A versão oficial diz que ele foi atingido em combate. Outras versões falam em captura e execução sumária. Recomendo que vocês assistam o documentário My Daughter the Terrorist, da cineasta norueguesa Beate Arnestad. Os filhos de Velu Pillai. Quando os tigres desmoronaram, não foi apenas o movimento que terminou, foi também a própria família Velu Pillai. Charles Anthony, o filho mais velho, era considerado o sucessor natural. Treinado desde cedo pelo pai, ele comandava a brigada de elite que levava seu próprio nome. Era disciplinado, estratégico e visto como o herdeiro militar dos tigres. Sim, a unidade levava o nome dele. Ele pereceu nos combates finais, nos arredores de Mullaitivu. A queda de Charles Anthony foi simbólica.
Era o fim da liderança e o fim da linhagem militar do LTTE, Balachandran, o filho mais novo. Mas o capítulo mais doloroso envolve Balachandran, o filho mais novo, com apenas 12 anos. A versão oficial do governo afirma que Velu Pillai pereceu em meio ao fogo cruzado. Mas anos depois, imagens vazadas mostraram o menino vivo sob custódia do exército pouco antes de perecer. Essas fotos abriram uma das maiores controvérsias da guerra e até hoje levantam debates. As filhas de Velupillai também pereceram nos últimos dias, desaparecidas no caos do cerco final. Ao contrário do que muitos imaginam, a família de Velupillai não era composta de combatentes. Sua esposa e filhas viviam como civis em áreas controladas pelos tigres, e seu filho mais novo, Balachandran, tinha apenas 12 anos, não possuía qualquer treinamento militar. O único filho envolvido diretamente na guerra era Charles Anthony, o mais velho, treinado desde a adolescência para assumir o comando. Nos últimos dias do conflito, a família foi encurralada junto com os tigres, não por escolha militar, mas porque já não havia rotas de fuga. O que terminou em Nandikadal não foi apenas uma guerra. Terminou ali a era dos tigres tâmeis, um movimento que desafiou exércitos, construiu um estado paralelo e mudou para sempre a história do Sri Lanka. Se você gosta de conteúdos que vão além do óbvio, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.